Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, eu quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de uma forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio naquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para seus campos a fim de cuidar dos porcos. Mas ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Então vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Nós vamos ficar um pouco até aqui e depois, quem sabe, a gente vai avançar. Mas vocês podem sentar-se, por favor. Eu fiquei muito feliz hoje de ver os irmãos chegando aqui, né? Fernando, a Cris, talvez muita gente não conhece essa mulher de Deus, essa guerreira, né? E às vezes eu fico até pensando, já pensou a gente estar falando sobre isso aqui e dizer: esses irmãos estão voltando, né? Eles foram lá fora, mas eles foram lá fora de uma forma assim, ó, muito boa. Tá? Então hoje nós vamos pensar um pouco, pessoal, sobre a família. Hoje queremos pensar sobre família e a sua importância. Nós queremos pensar sobre algumas coisas sobre a família. Às vezes, ultimamente, a gente tem até falado pouco sobre família, né? Nossa igreja. Mas a gente tem ouvido poucas mensagens muitas das vezes sobre isso. E às vezes a gente até destaca pouco a presença até do pai, né? Dentro da família. Muitas vezes. E parece que eu ficou restrito. Parece que a lembrança de pai, de mãe, parece que ficou restrito aos dias dos pais ou dia das mães, que a gente às vezes lembra mais, né? E muitas das vezes, quem sabe fazer muito falar sobre pai e mãe é a mídia, né? Principalmente quem vende alguma coisa, né? Porque quer vender. Aí eles lembram e botam umas músicas assim, até que emociona, né? Quem não lembra lá do Fábio Júnior, né? Quando fala pai, né? Aquilo é forte. E aí a gente, poxa, mas né? Eu vou lembrar do meu pai. Mas não, a gente vai ver aqui que a presença do pai, a presença da mãe dentro da família é coisa muito importante, né? É muito importante que falemos sobre família no nosso tempo. Por quê? Porque tem duas coisas que o diabo ele tenta assim desconstruir os valores: igreja e família. São duas coisas que precisam estarem andando junto, né? E o pastor coloca primeiro que primeiro é Deus, né? Depois a família, depois a igreja. Então, nesses últimos tempos, o diabo tem feito muita coisa para desconstruir os valores, principalmente da família. Então a gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado mesmo, porque eles estão assim em todos os lugares, né? Principalmente, muita gente pode se iludir que fica super feliz porque, e você deve ficar super feliz porque vai fazer uma faculdade, vai para a universidade, mas é nesses lugares, principalmente, que está ocorrendo
muitos problemas sobre a desconstrução dos valores da família. Então tenham cuidado, jovens, né? Tá bom? E pelo menos a gente sabe o valor que Deus coloca na igreja, na família, porque foram coisas constituídas por Ele, né? Então não é qualquer coisa que vai destruir os valores, né? Muito bem, eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que a gente vai aprender sobre esta passagem que nós acabamos de ler, esta parábola que Jesus está contando sobre este assunto. Você pode até pensar, poxa, mas como? Já escutei tantas mensagens, né? Como é que agora vai falar? Mas está falando sobre uma família. Ele está falando sobre uma família, tá? Então, o primeiro ponto que a gente queria enfatizar aqui é o retrato de uma família infeliz, né? O que podemos encontrar dentro de uma família infeliz? Aqui nesta família nós estamos vendo, né, várias coisas que foram relatadas que mostram o problema de uma família infeliz. Talvez a gente vai ficar pensando, né? Pode até pensar, será que a minha está um pouco inserida aí? O que é que eu tenho que fazer? A primeira coisa que a gente queria observar dentro dessa família, a primeira coisa que a gente pode observar dentro dessa família, que é um filho egoísta. A primeira coisa que a gente vai aprender aí, que esse era um filho egoísta. Ele só estava pensando em si, né? Eu quero a minha parte. Ele ainda não fez nada, né? Ele parece o Romário, quando o camarada foi chamado pela primeira vez na seleção e sentou na janela. E disse, chegou ontem, já quer ir na janela. Então esse filho, né, ainda não tinha feito nada, ele já queria as coisas dele, né? Então como é que este filho tem se comportado hoje? Como é que esse filho egoísta muitas das vezes se comporta hoje? Esse filho estava olhando apenas para os seus interesses. Ele não estava nem aí com mais ninguém. Ele quer o que é dele, né? Se ele estava ou não preparado para sair, ele não estava nem aí, né? Como é que hoje a gente tem visto os filhos, né, que tem um pouco desses aspectos, né? É a mesma coisa, não muda. A gente vê muita gente que não abre mão, muitas das vezes, até dos seus direitos. Um filho egoísta. Eu não sei qual era a idade desse filho. Eu não sei qual era a idade dele. Não posso nem dizer aqui, mas não era o filho mais velho, não era o primogênito, porque o primogênito estava lá trabalhando, estava penando, né? Não sei quanto a idade dele. Mas hoje a gente vê alguns filhos que ainda não têm idade para fazer algumas coisas e vai peitar o pai. E peita o pai. Não, eu quero namorar. Gente, não tem idade ainda. Tem que entender isso. Você no momento está na idade de plantar, de estudar, de aproveitar as oportunidades que seu pai está te dando. E mais tarde você vai fazer uma colheita boa. Não se apresse. Cada coisa tem o seu tempo. A palavra de Deus em Eclesiastes diz que cada coisa tem o seu tempo. Não procure queimar etapas. A palavra de Deus é muito clara. Confie nele.
entregue a sua vida a Ele. E esse filho não fez isso. Ele disse que queria e o pai deu. E ele foi embora. E sofreu as consequências. Se não nos preparamos, a gente sofre as consequências. Sofre menos quem se prepara. Tem menos prejuízo na vida quem se organiza, quem se prepara. Tá? Esse era o filho egoísta, né? O filho que queria tudo para si. Segunda coisa que a gente vê dentro dessa família, que mostra que era uma família infeliz, é que era uma família incompleta. Né? Você vê a presença do pai, você vê a presença dos filhos, mas não vê a presença da mãe. E a gente tem muito dessas famílias hoje. Família que agiram como o primeiro, né? Encontrou alguém, não estava preparado para começar uma família, e o resultado, né, é uma família sem a mãe. Então é uma família incompleta. Onde a gente não vê a presença da mãe. Como é uma família? Pai, mãe e filhos. Eu queria que talvez você conheça famílias que são um pouco assim incompletas. Como é que elas são? Mas se não conhece, experimenta aí um pouco lá no Projeto Vídeo. Né? Se tem 10% de famílias que tem pai e mãe, é muito. O resto, a maioria não tem pai e mãe. E enfrentam muitos problemas. A gente percebe que enfrentam muitos problemas. E graças a Deus por a gente estar ali, pela palavra de Deus estar sendo ministrada para eles, e para eles poderem fazer uma escolha diferente do que os seus pais fizeram. Por isso que a gente está ali há muito tempo, mas se você quer ver um pouco disso, você vai lá. Tá? E muita gente que começa fazendo escolhas que não está baseado na palavra de Deus, no futuro pode sofrer essas consequências de não ter pai ou não ter a mãe dentro dessa família, porque começou errado. Né? A gente sempre fica repetindo, né, que você é templo do Espírito Santo, e alguém que não é, não deve ser uma pessoa que você deve buscar. Mas muitas vezes a pessoa não quer ouvir. O exemplo sempre que eu às vezes dou para jovens, e eu trouxe isso comigo durante muitos anos, é que vamos imaginar que você vai fazer um voo daqui lá para Manaus. E eu estou falando isso em cima muitas das vezes de estatísticas das igrejas. Que muitas das vezes alguém que se une com alguém que não tem Jesus, às vezes é 10% só de casamentos que venham a dar certo. Mas imagina que você vai fazer uma viagem daqui para Manaus, e você compra sua passagem, e sabe que 10% desses voos estão caindo, ou 10% do voo cai. Você quer? Você quer fazer a viagem? É assim que pode acontecer se você fizer a escolha errada. É a mesma coisa que pode vir a acontecer na vida de alguém que tem Jesus e outra pessoa que não tem. Porque casamento também é uma viagem, né? Aí você tem que saber até onde, para onde você quer ir no seu casamento. Tá? Hoje as famílias estão diferentes. Né? Há alguns anos atrás, pelo menos até na minha época, os pais tinham muitos filhos. Minha família teve 8. Tive 8 irmãos. E era comum essa época, né?
Você vivia numa época de muita desinformação, onde os remédios ainda não estavam por aí, né? E nem a televisão. Então os pais tinham muitos filhos, mas hoje é o contrário. Os filhos é que tem muitos pais. Ele dorme com um e acorda com o outro. Olha, agora esse aqui é o teu pai. Não é verdade? Agora a troca é direto. Então essa família, nossa família precisa ser completa. Existe também, para aqueles que estão casados, muita coisa que às vezes bobagem, que quer minar o ambiente, o relacionamento da família. Coisas bestas que o inimigo às vezes coloca. Tá? Então vamos ficar atentos. Um pai, outro ponto, ainda tratando dessa parte de uma família infeliz. Um pai que não questionou. Um pai que não questionou a saída do filho. Hoje você deixa o seu filho ir para qualquer lugar? Você não vai fazer nada? Não, olha pai, agora eu já completei aí 15 anos, né? Eu já estou pronto para sair. Você vai deixar? Não, questione. Nós estamos vivendo um tempo que a mídia faz propaganda contra os seus pais. Os pais que querem cuidar dos filhos, querem proteger os filhos. E a pressão dos amigos ainda é maior. Você é um amanhãzado. Você ainda é controlado pelo teu pai. Com certeza, deve ser. Como diz a música, né, lá que a Elis Regina interpreta, né? Ainda somos e vivemos como nossos pais. Os pais são as pessoas mais certas para ensinar as coisas para os filhos. Mas eu vi pessoas protestando contra essa frase nessa música. Infelizmente ainda somos assim. Precisamos ser assim. Nós precisamos dos ensinamentos realmente dos nossos pais, porque o reflexo da nossa vida lá fora vai ser baseado naquilo que nós aprendemos dentro da nossa família, daquilo que nós vimos, daquilo que vimos os nossos pais praticar. A maioria das coisas que a gente vai levar para a vida vai ser isso. Não vai ser apenas as palavras que eles passaram para a gente, mas vai ser um exemplo de vida que eles nos deram. Querendo ou não, vai ser isso. E é importante esse nosso passar. O que é que nós estamos passando realmente para os nossos filhos? É o que a gente vai ver no próximo. Um pai que deu tudo para o filho. O próximo ponto é um pai que dá tudo para o filho. Que filho vai ser esse? Ele vai poder viver a vida dele mesmo? Se ele se mete lá numa confusão, você vai lá e olha, paga para tirar o camarada lá da cadeia, né? Que ele fez uma coisa muito errada. Que filho é esse? Aí tá mostrando aqui, que filho é esse? O filho em que o pai deu tudo e ele foi embora. Como ele viveu? Como o mundo fez com ele lá fora? O que o mundo fez com ele lá fora? Acabou com ele, igual o Popó fez com aquele camarada antes lá. 3 segundos lá e ele já acabou com o camarada lá. É assim que o mundo pode fazer com alguém, com um pai que está dando tudo de mão beijada para os filhos. Que mérito vai ter? Que valor esse filho vai dar naquilo que só você está dando e ele não está fazendo muitas das vezes nem o esforço para conseguir? Que valor ele vai dar? Nenhum. Vai ser um filho fraco. Olha, meu filho, você vai fazer uma prova lá de um concurso. Ele vai achando que ele é o melhor e não passa. E ele vai ter o primeiro choque na vida dele lá fora. Então a gente precisa ter cuidado, que muitas das vezes tudo aquilo que a gente dá não é o melhor. Você sabe que quando você estiver lá no caixão e seu filho for se despedir de você, você acha que ele vai lembrar do quê?
Ele vai lembrar talvez do melhor celular que você deu. Ele vai lembrar dos valores que você deixou para ele. O celular acaba, talvez um carro acaba, uma casa acaba, a conta que é deixado lá acaba, mas os valores não. Os valores que nós estamos deixando para os nossos filhos, os valores que você recebeu dos seus pais, que nós recebemos dos nossos pais, isso não acaba. Inclusive ontem fui com a minha esposa num lugar que estava comemorando o aniversário da minha irmã, e a minha mãe estava lá. Se você vê, ela quase não consegue sair do lugar dela, não consegue falar muito, mas o respeito que a gente tem por ela, que as pessoas têm por ela, nunca mudou. Mesmo com toda a fragilidade física que ela tem. Assim é seus pais também, né? Hoje, talvez estejam com a idade. É o momento de até cuidar bem dele, né? Não abandonar. Você tem dado tudo para o seu filho? Melhor celular. E melhor celular. Você não importuna ele porque ele já te dominou. Filhos dominam. Pode ver. E não é quando eles chegam a uma idade a mais. É desde pequenininho. Eles já querem o celular. Bem, então esse aqui é um retrato de uma família infeliz. Uma família que tem muitos problemas. E talvez algum desses problemas está bem próximo de cada um de nós. Agora eu queria compartilhar com vocês o retrato de como deve ser uma família. A nossa família, como uma família onde Deus, Ele se faz presente. Né? Eu queria levar vocês lá para Salmo 127. Salmo 127. Ok? Vou encontrar. Salmo 127. É o segundo ponto, tá? Que a gente vai ver aí. Segundo ponto. Salmo 127, nós vamos ler de 1 até o 3. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, e aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre de seu galardão. A gente vai ver até aqui, tá? Por que você acha que Deus criou você? Né? Já parou para pensar, mas por que eu fui criado? Por que eu estou aqui? A gente precisa de vez em quando pensar sobre isso, né? Para a gente saber qual é o nosso lugar, aonde é o nosso lugar, né? Dentro da família, dentro da sociedade, né? Nosso bairro. Deus nos criou para sermos bênção. Essa é a última parte dessa palavra. Deus nos criou para nós sermos bênção dentro das nossas famílias. Você é uma bênção na sua família? Você é abençoado na sua família? Você abençoa a sua família? Ou só está dando trabalho para os pais? Ou só está acusando seus pais? O senhor não faz isso, não faz aquilo? Família, eu queria até colocar um conceito aqui sobre família, né? Que eu estava pesquisando. Família é um núcleo social de pessoas unidas por laços afetivos, que compartilham um espaço ou um
ancestral comum, formando um agrupamento humano fundamental para a sociedade. Melhor ainda, quando esta família está em Deus. Pensa aí, família maravilhosa, né? A sua família, a nossa família está em Deus. E a família é considerada a base da sociedade. As famílias constroem suas casas e as sentinelas guardam a cidade. É o que o versículo está dizendo. As famílias constroem suas casas e as sentinelas guardam as cidades. Mas ambas atividades são inúteis se o Senhor não estiver presente. Uma família sem Deus, ela nunca poderá experimentar o laço espiritual com Ele, né? Ou um bom relacionamento com Ele. Uma cidade sem Deus, ela se desintegrará devido à sua impiedade e à sua corrupção. Não cometa o erro de deixar o eterno fora de sua vida, ou fora da sua família. Se o fizer, todas as suas realizações serão inúteis. Faça de Deus a sua prioridade mais elevada, desde que Ele edifique a sua vida. Ele está dizendo que quando Ele está edificando a nossa vida, nós estamos também, né, passando todos os valores de Deus para a nossa família. Versículo 2 está dizendo aqui como em volta... peguei o texto errado. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço aos seus amados. Ele o dá enquanto dorme. Deus não é contra o esforço humano. Deus não está dizendo aqui que você não deve se esforçar para conseguir as coisas, conseguir cuidar da família. O trabalho honra a Deus, mas trabalhar para excluir os demais, né, ou ao ponto de negligenciar a família, pode ser um modo de encobrir, pode ser uma maneira de encobrir a incapacidade de confiar que Deus pode prover as nossas necessidades. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Que o trabalho não afaste a gente, né, do tempo que a gente precisa ter na família. Se fosse perguntar aqui, né? Qual foi a última vez que você teve um tempo de qualidade, pôde sair com sua família, pôde rir, pôde se divertir? Se você levantar a mão, quantos iriam levantar? E pensar, qual foi a última? Né? É muito bom sair em família. É muito gostoso sair em família. Aproveitar, comer junto, rir, brincar. Isso é que faz nós termos memórias afetivas, né? Memórias que a gente vai levar para quando a gente tiver a nossa família, a gente vai querer fazer o mesmo. Vamos querer fazer o mesmo. Ok? Então esse primeiro versículo não é uma desculpa para preguiça. Nós precisamos trabalhar. Nós precisamos também confiar que é Deus quem está suprindo nossas necessidades. Eu fico pensando aqui na vida do nosso missionário, né? Quanto ele... Sincero, eu não estou vendo nada agora, mas daqui a pouco a coisa está aí, né? E ele está aqui. Tem muita coisa para nos contar, com certeza, né? Então, quem é negligente no seu trabalho, né? Isso aqui é em Provérbios que está dizendo isso, tá? Provérbios 18:9. Eu não sei se estou fazendo uma confusãozinha. Quem é negligente no seu trabalho já é irmão do desperdiçador.
Provérbios que está afirmando isto. Vamos lá, vamos pensar mais aqui no versículo 3. O que é que ele está falando aí? Herança do Senhor são filhos, o fruto do ventre do seu galardão. Herança do Senhor são os filhos. Herança, assim, uma definição de herança, é aquilo que se transmite por hereditariedade ou por patrimônio deixado por alguém ao morrer. Aquilo que se recebe dos pais de geração anteriores. Alguns recebem dinheiro, imóveis, mas esta herança não será desfrutada eternamente. Essa herança às vezes acaba. O camarada pegou lá o que ele tinha, né? E pediu para o pai o que era dele. Quanto tempo isso levou? Como ele usou? Então, qual é a herança que queremos dar aos nossos filhos? Qual é a herança que nós estamos dando para nossos filhos? Uma herança eterna que ninguém vai tirar de nós. As crianças são frequentemente... Aqui é um texto também que está falando acerca de crianças. Mas muitos de nós aqui, e de vez em quando eu escuto até... Eu lembro que até o Daniel, quando estava aqui, falava que ele era assim, né? E a professora dele era a pastora Márcia, né? E muitos dos que hoje já estão até... já são pais, falaram, a Márcia era minha professora. Então, muitos de nós aqui vemos, muitos que estão aqui agora, crianças também. Eu lembro muito bem de pessoas que foram bem cuidadas aqui, né? E hoje estão sendo essa herança maravilhosa do Senhor, né? Quando você é tratado, cuidado, abençoado pela sua família, você passa também a abençoar pessoas. E é o que nós estamos recebendo. Nosso irmão, o Riquinho, né? O Ricão é o pai dele. Ele é o Riquinho. Ele é menos endinheirado, o Riquinho, né? E a gente tem visto aqui, a gente viu eles, né, com a irmã, a Manu, desde pequeno, desde criança mesmo. Ana, Felipe, né? Poliana. Gente, que bênção, né? Que nós estamos recebendo. Parece que esse pessoal assim, o Senhor aponta assim uma flecha e joga lá, pum. Você vai aprender rapidinho aqui, ó. E rápido, daqui a pouco já está aqui. Que coisa boa, né? Que nós estamos sendo abençoados. Então, as crianças são frequentemente vistas como responsabilidade e não como riqueza. A gente precisa olhar para as crianças, olhar para alguém como uma riqueza, como alguém que vai também possuir a mesma herança que a gente. Não podemos desprezar, não podemos olhar sem observar essas coisas como representante de Deus, como um pai, como uma mãe. Temos que olhar para essas pessoas que vão receber essa herança valiosa, que vai além de tudo isso aqui que a gente está vendo, né? Então, e não como responsabilidade, mas como riqueza, ou bênçãos de Deus. Mas de acordo com a Bíblia, os filhos são a herança do Senhor, são uma bênção. Aqueles que veem as crianças como uma distração ou como um incômodo, deveriam vê-las como uma oportunidade de formar nessas crianças um futuro. Estamos lá no Projeto Vide 13 anos. Estamos tendo outras ideias para ele, né?
Deus está dando no projeto. E a gente espera, né, contar com os jovens também. Jovens com jovens se entende mais. Jovens com velhinho se entende muita coisa. Então nós estamos assim, vendo a oportunidade de jovens se entrosarem com jovens lá no projeto. E a gente vai vendo isso mais lá para frente. Né? Não devemos, né, tratar a criança como inconveniência, pois Deus lhes atribui um altíssimo valor. Né? Como é, a gente já está no final, como é que você está dentro da sua família? Você está abençoando a sua família? Ou você está dando cabelos brancos aí para os seus filhos? Preocupações, incertezas, né? Você sabe como identificar uma família feliz? Sabe como identificar uma família feliz? A gente sabe que uma família, para ser feliz, ela precisa ter Jesus. Família que não tem Jesus tem muita dificuldade. Mas uma família, nós podemos identificar uma família feliz quando vê os olhos dos filhos brilhar. Uma alegria de verdade, espontânea. Aí você vai dizer, não, essa família, ela é feliz. Vamos levantar e